Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nessa edição do Alesp em Pauta, vamos debater sobre a intimidação sistemática. Também conhecida como bullying, é um problema grave que afeta muitos estudantes em todo o mundo. Essa prática pode causar sérios danos emocionais, psicológicos e até mesmo físicos para a vítima, para as vítimas, prejudicando o desempenho acadêmico e bem-estar geral. Um projeto de lei 330 de 2024 que tramita aqui na Alesp determina que os estabelecimentos de ensino informem as ocorrências ou indícios de episódios de intimidação sistemática, o bullying, praticados contra os alunos, à autoridade policial e ao conselho tutelar. Entende-se por estabelecimentos de ensino as escolas, os cursos técnicos, faculdades, universidades, cursos de idiomas, estabelecimentos de prática de atividades físicas ou instituições similares, públicas ou privadas. Então, para aprofundarmos sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio, neste primeiro bloco, a pedagoga Thaís Santos de Oliveira. Obrigada, Thaís, pela sua presença. Obrigada. Eu já começo perguntando para você, depois a gente vai falar sobre esses livros. Sim. O que é essa intimidação sistemática conhecida como bullying? É todo tipo de violência. Violência verbal, a violência física, vexatória, tudo aquilo que ridiculariza, que mexe com a estrutura psicológica da vítima, tá? Coloca ela em situações que a diminuem, tá? Então, todos esses que eu descrevi são situações de intimidação. Hoje é importante a gente destacar, né, Thaís, que antigamente as pessoas falavam deixa pra lá, mas hoje é mais evidente isso dos aspectos que interferem, como eu falei, né, no psicológico, no físico, às vezes até no organismo mesmo da pessoa tem um problema de saúde muito mais grave que envolve, né, outras situações quando tem uma situação de bullying, dessa intimidação sistemática, principalmente nas crianças e nos adolescentes. Sim, porque isso compromete na criança o desenvolvimento dela intelectual e também social. Você imagina que você está num ambiente em que ele é todo propício para que você interaja com seus pares e que você acumule conhecimento e que construa, né? E é um direito da criança, do adolescente, do jovem. E em um dado momento eu passo a ter uma pessoa como eu, normalmente da mesma faixa etária, que passa a me agredir, a me coagir. Qual vai ser o comprometimento? Intelectual, social. Eu passo a não interagir com os meus colegas e, portanto, não ter um bom aproveitamento de tudo aquilo que me é ofertado. Quais são os principais sintomas ou indícios que a gente percebe que a criança está passando por esse tipo de situação? Porque a gente sabe que muitas crianças não manifestam essas situações conversando com os familiares, com os pais ou com alguém próximo. Olha, a Cecília Bajur, ela dizia assim, que falar, conversar, o diálogo, ele implica em olhar. Né? Ela falava assim, conversar, trocar, implica em ver, você tem que olhar. O corpo, ele diz, o meu olhar, ele diz. Então, se eu estou numa situação em que eu estou próximo do meu agressor, eu posso não dizer em palavras, mas o meu comportamento, ele muda. Né? E aí, eu falo como mãe e também como educadora, a criança, ela adora ir para a escola. De um dia para o outro, ela não quer ir mais. Ela não quer entrar nessa escola. Falar de ir à escola, para ela, é um terror. Perguntar como foi o dia, uma criança que adora contar como foi o seu dia dentro desse ambiente. E ela passa a não querer falar sobre isso. Né? E a própria linguagem corporal. Quando o agressor ele se aproxima, a linguagem corporal dela muda, o olhar dela muda. Então, falar implica em ver, olhar para essa criança, para esse jovem, para esse adolescente. Ele não está dizendo em palavras, mas ele está se comunicando. Por isso é importante a observação dos familiares, dos pais, na rotina da criança. Em todo o comportamento. Eu costumo dizer assim, que ser presente é diferente de estar presente. Nós não podemos estar em todos os lugares. Seria maravilhoso, eu adoraria ter uma filha de 6 anos, eu gostaria muito de estar com ela em todos os momentos da vida dela. Mas eu não posso. Até porque para o amadurecimento dela isso não seria saudável, né? Mas eu consigo ser presente. Se eu pergunto para ela como foi hoje a escola,
né? Não diretamente, porque isso não é diálogo, isso é imposição. Mas, vamos conversando sobre o dia. E na escola, teve alguma fofoca, né? E eu percebo um momento de retração, ela não quer falar sobre o que aconteceu na escola, alguma coisa aconteceu. Pode ser uma nota que não foi boa, alguma coisa aconteceu. Validar o que ela sente, entende? Isso também já aconteceu no lado oposto, eu como professora, como diretora, como coordenadora. Reconhecer que a criança, ela deixou de se comportar, de ser mais ativa em algumas situações, isso tem que levantar um sinal de alerta. Tem que começar a piscar e olhar para toda aquela rotina, o que está acontecendo dentro dessa rotina. E olhar para o que o corpo dessa criança e o que esse olhar está dizendo. E como que essas situações elas se manifestam na escola? Pode ser numa brincadeira, nós falávamos antes do programa começar a questão de você é feia, você é burra. Todas essas situações já são indícios e já caracterizam a intimidação. Exatamente, já caracteriza porque você ofendeu, você chamou de forma pejorativa, tá? E a Lei 13.185 de 2015, ela descreve isso. Xingar, palavras vexatórias e pejorativas já configura bullying, já configura intimidação, porque eu mexo com a autoestima. Dentro das escolas, dentro desse ambiente escolar, ele acontece primeiro de forma de brincadeira e é sempre de uma maneira velada, é silenciosa, né? O agressor, ele passa a testar a sua vítima. Quando ele percebe que essa vítima, ela fica acuada em situações em que ela fica constrangida, então ela é um alvo fácil. E o sonho do oprimido é se tornar o opressor, né? Como dizia Paulo Freire. Esse agressor, ele também deve ser vítima de algo. E como que a gente pode fazer, principalmente vocês educadores, para promover um ambiente escolar mais saudável, para que não ocorram essas situações? A gente sabe, como você bem explicou, né, Thaís, as brincadeiras das crianças, a questão dos apelidos, quando menores, mais essas situações acontecem. Primeira coisa é observar o ambiente e tem que ser muito pontual, né? Uma outra coisa que eu costumo dizer, e isso eu disse muito nas minhas andanças por escola, porque eu também sou formadora de formadores, e também como coordenadora, não adianta dar palestrinha. Né? Olha, não pode falar assim com seu amigo, isso não interioriza. Tá? Então, o que eu costumo fazer quando eu estava na gestão e também agora eu venho sempre orientando e dando essa sugestão. Situações em que você experiencia essas situações de violência. E aí a Marina Colossante, ela dizia assim, que a literatura, ela permite que a criança sinta medo, mas com os pés cobertos. Ou seja, ela experiencia aquela situação de violência ou de medo, que fique assustada, mas ela está segura. Então, a literatura, enquanto arte, ela propõe essas experiências. Antônio Cândido, ele falava assim, que a literatura, ela nos humaniza, porque ela nos confronta com a barbárie. Não é? Dentro de uma história, eu posso vivenciar situações que eu talvez não seria capaz de fazer, mas que eu posso passar. E como eu posso reagir a esse tipo de situação? Então, a literatura, ela vem como uma grande ferramenta. Então, qual seria a melhor estratégia? Situações de leitura com uma mediação potente, para adentrar essas histórias, reconhecer essas situações, mas que não seja pré-determinadas, mas que a criança consiga identificar. Então, aqui eu estou instrumentalizando essas crianças e esses professores a vivenciarem situações de violência, de intimidação, a partir da arte, a partir de uma história. Podia até encorajar a criança. Encorajar, instrumentalizar de como reagir. E aqui eu trouxe alguns livros que exemplificam muito sobre o que eu estou dizendo. Por exemplo, esse livro aqui, A Madalena e a Filomena. Eles são todos do grupo Ela Editorial, tá? Esse livro aqui é do selo Ela Editora. O Madalena e a Filomena é um livro incrível, porque é uma menina de 11 anos, mais ou menos, e ela tem uma irmã de 4 anos. E olha que interessante como isso, como muda os papéis. A Madalena, ela passa a sofrer um bullying muito clássico dentro da sala de aula, em que a amiguinha chama de burra, feia
E ela começa a ter a autoestima dela fragilizada. Sim. Porque imagina, uma colega de sala tá me chamando assim. E aí tem um momento muito... Eu não vou dar muito spoiler, tá? Mas tem um momento que é uma virada, assim, que eu acho incrível. Elas são irmãs, elas são criadas da mesma forma. Mas a Filomena chama a Madá e fala assim, Madá, fala aqui pra mim, você é burra? Você é feia? Aí ela fala, não. Então por que você deixa ela fazer isso com você? E aí elas procuram uma alternativa que não seja violenta, mas que coloca aquela criança no lugar dela, o agressor. Então... Olha que maneira interessante de vivenciar uma situação e também de conscientizar de que isso não é bacana, né? De que é perigoso, é um caminho perigoso. E aí eu trouxe um outro aqui, também do selo Elo Editora, Os Meus Monstros e os Seus. Esse livro ele foi semifinalista no Prêmio Jabuti. Eles são vários contos. E o Ricardo Benevides, ele tem uma sacada muito interessante, porque ele fala assim, na abertura do livro, que os monstros, eles estão dentro da gente. Né? E é bem nesse momento da adolescência. E ele acolhe esse leitor já na partida. A história ela é conduzida e ligada por uma orientadora pedagógica. Então, só aí ele já dialoga com o ambiente escolar. E aqui a gente vai falar de cyberbullying em um desses contos, que também é caracterizado como violência, como agressão. E isso é muito comum entre os adolescentes. Eles acham bacana xingar as pessoas na internet. Perceba que aqui a literatura ela não está como um pretexto para falar sobre cyberbullying, porque tem outros contos, mas eles experienciam e eles vão se identificar. Porque eu me confronto com a barbárie, com o horror humano. Esse outro livro que eu trouxe também da Elo Editora é a Ana Bola e Outras Histórias Corajosas. Tem vários contos aqui, mas eu quero chamar a atenção para a história da Ana Bola, que o nome dela na verdade é Ana Paula. E o próprio nome já sugere gordofobia. Sim. E a maneira como ela encontra um viés para encorajar outros como os seus, porque eles são ridicularizados por conta de um aparelho, por causa de um cabelo, pela fala. A própria Ana Paula, ela vem do interior, então ela é ridicularizada por conta do seu sotaque. E isso é muito comum. Isso é muito comum. Pelo óculos. A minha família é do sul. E eu lembro que eles riam de mim quando eu chegava lá, porque eu sou daqui de São Paulo, sou da Zona Oeste, né, da Grande São Paulo, e eles ficavam rindo da maneira como eu falava. Isso é muito comum, né? Mas a proporção que toma dentro do ambiente. E aqui eu trouxe esses livros da Perabook, também do Grupo Elo Editorial, que eu achei incrível. Esse livro, Redondamente Enganados, ele vai falar de bullying pontualmente, mas o mais interessante, além do texto, que é assim, um primor, a ilustração, ela começa assim, mostrando, um jogo de futebol, e o rival são animais muito grandes. E olha como a ilustração ela vem para também contar uma história e também mostrar essa característica psicológica tanto da vítima como do agressor. Quando eles se sentem encorajados a humilhar o outro, eles são grandes. Quando todos se encontram numa situação difícil, aquela onça que estava tão gigante e corajosa, não sei se dá para ver, ela estava tão gigante e corajosa, de repente, ela se torna um gatinho. Deixa eu encontrar aqui rapidinho. Aqui. Ela se sente tão diminuta, porque ela passa a ser a vítima. Né? Porque quando a gente está numa situação de perigo, a gente se sente pequeno. Aqui eu tenho o livro Com Dudu Sem Dudu, também da Perabook, que é um livro que vai falar... O Dudu é a maneira, né, um termo francês de como se chama naninha na França. E o Didi, ele está naquela fase de transição. E olha aquilo que a gente começou a falar no começo. Como que isso se manifesta? O Didi, ele vai ter um encontro com as crianças da escola num acampamento. E ele só sente segurança com o Dudu. E aí o agressor começa a testar. Você vai levar o seu Dudu, Didi? Ridicularizando na frente dos amigos. Entende? Não tem como, você não precisa dizer, olha, quem é que faz isso? Eles vão entender. Vão se identificar. Eu não morsigo. Primeiro que o gatinho ele não consegue falar a palavra não consigo. Então aqui já tem uma dificuldade e já é uma situação em que é potencialmente vexatória. Né? Essa dificuldade da língua. Muitas crianças elas têm dificuldade na fala e elas são vítimas de bullying por isso.
eu tive um primo que ele não conseguia falar o G. Fonemas próximos eles trocam normalmente. Então ele falava o G pelo B. E então ele falava, ele era muito fortinho, ele falava, não, eu não sou gordo, né? E a gente ria disso, porque achava bonitinho. Mas na escola não era porque era bonitinho, né? E aí aqui a história é um gatinho que ele não consegue fazer coisas de gato. E os outros gatos, eles passam a desfazer dele, a desencorajar. E o papel do adulto nessa situação. A história, ela ilustra, tanto na ilustração, porque a ilustração é um texto, aqui o José Carlos Lolo, ele potencializa muito esse texto ilustrado, como a Blandina também deixa isso muito poético, mas que a criança consegue captar o que está acontecendo ali. Eu já fiz essa experiência com algumas crianças pequenas e também maiores, que eles identificam que o que está acontecendo é um bullying. Então, você percebe que, e aí retomando a Lei 13.185 de 2015, que ela faz também um adendo na própria LDB, que é a Lei Maior da Educação, no artigo 12, no inciso 9, ele fala sobre a Lei 13.185. Ele diz que a gente precisa promover situações de paz dentro da escola. Você concorda comigo que só falar que precisamos ter paz, isso não vai ser efetivo? Mas que a experiência leitora de adentrar o texto e vivenciá-lo, isso sim pode ser uma grande ferramenta efetiva. Thaís, qual é o papel do educador, o professor, o diretor da escola, o pedagogo, quando ele identifica uma situação dessa, como nós falávamos? A criança não falou em palavras, mas os gestos, a forma com a qual ela se expressa, até o fato dela não querer mais frequentar a escola. Quando o educador identifica isso, que existe essa questão, essa situação de intimidação sistemática, qual é o papel do educador nesse sentido? No primeiro momento, chamar as famílias, né, de forma separada. Então, primeiro chama os pais da vítima. Quando não identificado o agressor, não tem como chamar, porque a gente não sabe de quem que a gente está falando. Mas chama os pais dessa vítima e conversa com eles e encaminha, se for o caso, para um psicólogo. Já teve situações em que eu presenciei em que a criança teve estresse pós-traumático. E uma criança pequena, de 6 anos. E já está laudado com estresse pós-traumático e síndrome de pânico. Então, assim, não é uma brincadeira. Aí chama os pais, a gente conversa com esses pais, identificado o agressor, é também chamado os pais desse agressor, conversado e também encaminhado para um psicólogo. E se for necessário, também a família. Nada disso tendo resolvido, aciona conselho tutelar. Aí é o conselho tutelar, que a gente tem que acionar obrigatoriamente. Para acionar o conselho tutelar e para ser encaminhado, tudo isso envolve documentação pedagógica. Então, a gente tem que documentar todas essas ações que foram feitas. Foram chamados o pai, então tem uma ata, a gente constrói um relatório, encaminha para o psicólogo, tem um prazo para que ele traga uma devolutiva desse psicólogo, e aí começam nessas buscas, começa a cobrar essas famílias para que essa criança tenha esse acompanhamento. Cessado essas tentativas, aí a gente aciona o conselho tutelar com toda essa ferramenta, com toda essa documentação comprobatória de que a escola tentou por outros meios. E nessas situações é impossível não ter ali o papel importante dos pais, principalmente, né? Não tem como. O responsável legal, ele obrigatoriamente, e aí assim, a própria lei ela diz que quem são os responsáveis pela criança são os responsáveis legais, a escola por estar na tutela do Estado, representando o Estado, então ele tem que fazer, tem que fazer o que a gente orienta. Você já adiantou algumas questões referentes a o que acontece com a criança, síndrome do pânico. Queria que você ampliasse um pouquinho mais para a gente aprofundar quais são os resultados dessa situação que não é uma brincadeira. Você que nos acompanha na TV e na internet, a gente está debatendo aqui sobre a intimidação sistemática, o conhecido bullying, principalmente nas escolas, instituições de ensino, lembrando que não é brincadeira. A criança, o adolescente, o jovem, ele passa a ter um comprometimento de aprendizagem.
tá? Então, ele passa, se era um aluno 10, ele vai caindo nas suas notas, né? E até dentro da... E é impossível você não perceber. Porque, assim, se era um aluno que era 10 e ele passa a não render mais, ele não contribui dentro da sala, ou está acontecendo alguma coisa dentro de casa, ou acontece dentro da escola, porque, ou em algum outro ambiente. E aí, a parceria, eu chamo a família para a gente conseguir identificar onde que está acontecendo algum problema. A criança que não era 10, ela vai ser menos ainda, né? Então, eu preciso ter um olhar mais acolhedor para essas crianças. E a parceria com a família, ela é, assim, imprescindível. Precisa acontecer. Porque esses comprometimentos, tanto intelectual, e aí depois passa a ser social, e também emocional e psicológico, porque eu vou para um lugar em que eu deveria estar seguro e eu sou ridicularizado. Eu chego na minha família, eu não tenho respaldo. Como que a gente se sente? Cada vez menor. Então, assim, as proporções elas podem ser gigantes. Tanto a criança por si só, como também o agressor. Eu não vou aqui expor nenhum caso que eu tive em escola, porque a ética não me permite. Então, eu vou colocar, assim, ilustrar uma situação muito por cima de uma coisa que aconteceu dentro da minha família. A minha prima, ela foi agredida ao extremo pelos seus colegas. Isso não é uma brincadeira. Tudo bem que isso foi... mas Thaís, isso foi nos anos 90, né? Nós tínhamos 11 anos, então foi em 95. Ela passou em todos os jornais, sabe? Então, assim, não é só uma brincadeira e não é só também por uma questão de nota. É uma agressão que ela é física. E isso é muito evidente. Eu lembro, Thaís, agora você citou um caso, quando eu era adolescente, eu era muito magra e comprida. E aí, eu também sou da minha família do Sul, também sou do Sul, eles chamavam de taquara. Taquara. Né? E aí, às vezes, eu tô com 39 anos, às vezes eu me paro e fico pensando hoje, gente, eles me chamavam de taquara. Então, assim, não teve, graças a Deus, também por todo o apoio da família e da escola, eu não tive nenhum problema, isso não é nada que eu trouxe na minha questão psicológica, mas a gente fica com a memória, a referência de que, você teve um apelido gatilho. E é um gatilho, né? Se torna um gatilho. E aí, assim, costumam-se dizer, e isso está cada vez mais bombando na internet, de que a geração que vem agora, eles talvez não precisarão tanto de psicólogos, porque a nossa precisou, né, e a anterior precisou mais ainda. Então, dizer que isso sempre existiu, mas não é por isso que tem que continuar. Exatamente. Né? E se a gente já consegue identificar isso em tantos ambientes e que é prejudicial, tanto dentro da família, porque também a criança ela vai ficando mais reclusa dentro de casa. Porque ela não quer se ver em nenhuma situação em que ela possa se comprometer, porque ela está também sendo acuada. O agressor, ele acua. Né? Não pode contar para ninguém, senão vai ser pior. Então, então, assim, uma família que tem momentos de diálogos ricos passa a diminuir esses momentos. Quais são os principais desafios que vocês que trabalham com a educação infantil, de adolescentes, enfrentam quando identificam uma situação como essa de intimidação sistemática? A conscientização da família. Tanto a família da vítima, quanto a família do agressor. Tá? Essa é a parte mais difícil. Porque a vítima, claro, ela é sempre a vítima, os pais, eles potencializam o fato dela ser vítima, mas o fato dela ser vítima não quer dizer que ela também não possa reproduzir. Sim. Em algum momento ela vai reproduzir isso. Até como uma questão de mecanismo de defesa. De defesa. E aí volto naquilo que eu disse lá no começo, né? Paulo Freire dizia que o sonho do oprimido é se tornar opressor. Então, se ele entende que aquilo é um mecanismo de defesa, eu vou fazer igual. E a família do agressor. Porque isso é coisa de moleque, ou é coisa de menina, vai passar. E aí, esses mecanismos que a lei que temos hoje, ela nos permite, que é encaminhar para um psicólogo e até, de repente, chamar o conselho, isso é muito moroso. Né? E são situações que, como eu disse, elas são pontuais, elas são urgentes.
Como que vocês, educadores, apoiam e podem apoiar? A gente já antecipou algumas questões, mas a escola também fica naquele papel, tem a vítima no mesmo ambiente que o agressor, e aí muito isso que você fala, né? Muitas vezes a família do agressor vai passar, isso é coisa de criança, e quando vê, pode se repetir essa situação. O que acontece às vezes é trocar de escola. O que a gente mais vê é isso. Ah, meu filho não... E aí o do agressor é assim, como ele não é acolhido aqui, eu vou trocar ele de escola. Eu mudo ele de escola. Eu levo o problema para outro lugar. A conscientização nesse sentido e o trabalho em conjunto tem que ser desenvolvido nessa Precisa. Então, né? as medidas preventivas, elas têm que ser de experimentação e conscientização para uma humanização. Entende? Não dizer assim que só terá retaliação. Olha, se você fizer, seus pais vão ser presos. Isso pode, em algum momento, dado um momento, principalmente quando são maiores, isso pode ter alguma eficácia. Mas para que não aconteça lá na frente, é preciso começar lá no início, desde a educação infantil. Mas é porque é engraçadinho ele falando isso do amigo. Não, não é engraçadinho. Então vamos sentar numa roda de conversa, numa roda de leitura e vamos, a partir do lúdico, identificar e reconhecer e construir um pensamento crítico sobre esse assunto. Essa pode ser, ou esse é o caminho para estimular que não aconteçam mais essas situações. Não aconteçam é difícil a gente falar, né, Thaís? Mas que diminuam essas situações. Eu acredito que sim. Porque, da mesma forma como tem uma potência para o mal, para imitar aquilo que é ruim, ela também tem para conscientização. Talvez não na mesma proporção, porque talvez a gente não está potencializando da forma correta. E um recado para os pais, principalmente, que nos acompanham. Olhem para os seus filhos. Olhem para essas crianças, né? E aí eu tomo a liberdade de contar. Minha filha tem 6 anos. No começo do ano teve uma situação muito pontual que aconteceu com ela. Ela estava sendo importunada por uma menina, e é sempre dos seus pares, é sempre da mesma idade. Até o dia que ela chegou, e eu sempre, não precisa revidar, conta para a professora. Até o dia que ela chegou toda machucada. E aí eu cheguei até a escola, conversei com eles conversaram com as crianças, conversou com a menina, né? Vou chamar aqui de agressora, porque é o termo que nós estamos utilizando. E eu passei a instrumentalizar a minha filha a partir das histórias de como ela precisa se comportar, não com a agressão, mas que ela é um sujeito de direitos. E que ela tem que saber onde ela tem que ir reclamar. Então, olhar para os seus filhos, olhar para o comportamento dela mudou. Ela passou a não querer contar sobre a educação física, que é onde tinha mais recorrência, e era uma aula que ela gostava de comentar. Ela passou a não querer contar sobre situações na perua, que era uma coisa que ela gostava de comentar. Então, conhecer o seu filho e como o diálogo ele vai acontecendo é a melhor saída. E para os professores, olhar e ouvir o seu aluno, porque já que todos os documentos norteadores, eles dizem que o aluno é o protagonista, então coloque ele nesse lugar de protagonista. Olhe para ele é o protagonista. No protagonismo da novela, a gente não olha para a mocinha. Ela não tem um papel que a gente quer saber o que ela está fazendo. Numa história, aqui no livro, por exemplo, né, do morcego, a gente não vai querer olhar para esse gato e entender o que ele vai fazer. Então, olhe para essas crianças também. Reconheçam que o comportamento está mudando e em que momento. Né? Eu acho que é exatamente isso, é olhar para as nossas crianças. Conscientização e olhar para as crianças. Thaís, queria muito agradecer a sua presença aqui no programa. A gente vai continuar no segundo bloco falando sobre esse assunto e aí como buscar os direitos e as leis. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Obrigada.
Já estamos de volta para dizer que neste Alesp em Pauta estamos debatendo sobre a intimidação sistemática, também conhecida como bullying. É um problema grave que afeta muitos estudantes em todo o mundo. O projeto de lei número 330 de 2024, que tramita aqui na Alesp, determina que os estabelecimentos de ensino informem as ocorrências ou indícios de episódios de intimidação sistemática ou bullying praticados contra os alunos, à autoridade policial e ao conselho tutelar. Agora, no segundo bloco, para a gente continuar debatendo e aprofundar esse assunto, né? Falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado Rafael Parseguian Pascoal. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Nós falávamos muito sobre a questão psicológica, o papel da família no primeiro bloco da escola e essa questão vítima versus agressores. Doutor, como buscar uma ajuda legalmente? Precisa fazer uma denúncia? A Thaís explicava bem todo o procedimento, né, envolvendo pais, escola, conselho tutelar. Perfeito. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Agradeço o convite, Obrigada. Priscila. E eu vejo uma necessidade assim indispensável de falarmos, antes de qualquer medida legislativa, da multidisciplinariedade que envolve o tema, né? E já puxando o gancho da Thaís, que foi muito bem colocada em todas as suas fundamentações, eu queria trazer aqui uma referência bibliográfica, né, da literatura, porque, como eu disse, antes de falar de legislação, é impossível não falarmos de literatura e psicologia. Então, o livro seria Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, de 1857. Eu acho que é uma boa introdução, porque Brás Cubas, neste conto da literatura, né, ele retorna à vida para explicar aos leitores do livro, né, o que foi a vida dele e como ele fez para chegar ou não chegar na felicidade. Aí teria que ler o livro para entender melhor. E eu acho que vale muito a pena este livro, porque é uma referência para pais, alunos, filhos e todo e qualquer cidadão que vive em sociedade. Eu acho que é muito importante porque é uma busca concreta pela felicidade e justamente pelo que ocorre dentro de um contexto de desenvolvimento da pessoa enquanto ser humano. Então, Brás Cubas, ele traz ali na segunda parte, em especial do livro, né, como que foi o desenvolvimento dele no colégio, com os amigos, a relação dele com os seus pais, e num certo tom irônico, onde ele demonstra com clareza quais pessoas à volta dele foram essenciais para essa busca da felicidade. Eu vejo que a literatura ela é importante, pois traz referências indispensáveis para o legislativo, para o judiciário e para o próprio executivo. Sendo assim, ainda com o gancho da Thaís, é indispensável também, antes de adentrarmos no ponto legislativo, propriamente dito, falarmos de criminologia. Na criminologia, um dos objetos de estudo é o controle social. O controle social ele consiste em justamente unificar tudo que a Thaís falou. Por quê? O controle social se divide em controle formal e informal, sendo que o controle formal está o Estado, a polícia e a própria lei. E no informal todo o resto. Então nós temos a escola, nós temos a família, nós temos a igreja, nós temos os amigos. Portanto, a criminologia, como uma ciência, ela é necessária para que esse limbo jurídico possa se estabelecer de tal forma que as adaptações, as atualizações legislativas consigam trazer eficiência para aquilo que será aplicado. E é partindo dessa premissa que eu trago outras duas teorias criminológicas importantíssimas e eu vejo que indispensáveis para adentrarmos no próprio projeto 330 e principalmente na lei federal, que é a 13.185, né, que dispõe sobre o tema. Essas duas teorias são a teoria da anomia, de Durkheim, e a teoria da subcultura delinquente. Essas duas teorias, elas visam estudar como objeto de análise as reais necessidades que o Poder Legislativo precisa ter conhecimento para previsibilidade legal. Então, na teoria da anomia, de Durkheim, diz respeito justamente à ausência de normas
para certos tipos de ocasiões do nosso cotidiano. É justamente uma anomia, uma forma que a sociedade ela está ausente ainda. Por que ausente? Porque nunca vai estar 100% cumprido, uma vez que o legislativo, o judiciário, todas as ciências, elas necessariamente precisam se atualizar. Não é nada aqui é exato. Então, para se atingir aí, vamos dizer, não a perfeição, mas a proteção de todas as esferas, que vem pelo controle formal, justamente pelas leis, é necessário o controle informal ainda da criminologia como objeto de estudo. Sim. É necessário conhecimento amplo da teoria da anomia de Durkheim. É necessário também entendermos sobre subculturas. Então, na teoria da subcultura, Cohen ele diz o seguinte, que na grande massa existem definições específicas que se transformam em subculturas delinquentes. Na verdade, trazendo ao gancho porque a própria Thaís disse, essas subculturas são formadas por aquele grupo que pratica o bullying. Isso é algo que vai muito além e transcende a esfera da própria vítima. Olha só que interessante, por que isso? Existe um conceito da psicologia que se chama projeção. A projeção, eu acho que reflete muito bem o que a Thaís diz no seguinte sentido. A vítima querendo virar o agressor. Então, a projeção nada mais é que a vítima atraindo ali para si aquela necessidade de se tornar o agressor por uma questão única e exclusiva do ego. É natural que isso aconteça. Veja só a necessidade da multidisciplinariedade para a gente chegar no ponto de vista legislativo. Até porque o executivo, o judiciário, o legislativo, sem tais informações, como que vamos ter as previsibilidades para que o controle social formal, me refiro ao Estado e às leis, exerça sua função? É impossível. E em se tratando do projeto 330, que foi de iniciativa do deputado Dr. Olim, que eu fiquei muito feliz de ver tal iniciativa, ele traz aí importantes vinculações e adaptações que se complementam à Lei Federal 13.185. Uma vez que a Lei 13.185 foi uma lei de caráter geral, vamos dizer assim, para que fique claro aí no entendimento de todos. Essa lei de caráter geral, ela não traz as especificidades corretas e necessárias, não corretas, perdão, foi mal colocado, mas necessárias para que haja efetividade da proteção que se visa buscar. E eu vejo que essa iniciativa, esse projeto de Lei 330, ele tem um viés muito estudioso por trás dele, porque existem pontos criminológicos que foram pontuados ali para que seja reproduzido do ponto de vista do controle formal que eu mencionei como objeto de estudo da criminologia, com o fim de conseguir as adaptações concretas da lei federal. Dentre elas, a necessidade de comunicação. E aí, uma pequena correção. No projeto teve uma alteração. Hoje já não é, o atual projeto, não é mais o Conselho Tutelar, mas sim todos e qualquer conselho. A exemplo, no estado de São Paulo nós temos um órgão aqui de proteção ao adolescente e à criança. Eu vejo que esse órgão ele tem que ser adaptado e ele conseguirá ter mais instrumentos, né, de prevenção e também de repreensão do que o próprio Conselho Tutelar. Então, o projeto de lei como um todo, a lei como um todo, na sistemática constitucional, certo? De uma forma um pouco mais sistemática de estudo, é necessário prever a efetividade e aplicabilidade não em curto prazo, mas em médio e longo prazo. Sim. Suponhamos que amanhã não exista mais Conselho Tutelar. Então, estaria essa lei ineficiente do ponto de vista da fiscalização? Teríamos que passar por todo o processo legislativo novamente para conseguir adequar o órgão responsável que irá garantir aí a proteção, certo? Então, agora, do ponto de vista legal, diante de todos esses conceitos que envolvem a temática, é aquilo que eu digo no direito. É muito novo, é muito recente. Por que que eu digo isso?
sem essa multidisciplinariedade, sem essa vinculação com outras ciências e outros profissionais, o legislativo jamais chegará na perfeição. E eu vejo que estamos longe de entendermos ainda quais são os reais impactos disso. E na qualidade de advogado, eu me sinto até despreparado para falar sobre o assunto, mas não por falta de conhecimento sobre o direito, sobre a criminologia, não. Por falta de objetos de estudo concreto. Por falta da antropologia que é necessária para que se tenha mais informações. Conforme a Thaís mesmo disse aqui, existem diversos pontos e teorias que estão ali e que precisam ser levadas ao legislativo para que o legislativo, por meio do controle social, por meio do poder estatal, possa prever legalmente aquilo que realmente é necessário. E veja, o legislativo nessa ponta, a pedagoga nessa da escola, se não houver essa comunicação direta, como que o legislativo vai saber o que prever? Em que pese no projeto de lei 330, muito dessas objeções já terem sido resolvidas, desde que seja aprovado. Seria um absurdo jurídico não aprová-lo. Até porque é obrigação do Estado, enquanto um ente federativo, né, determinar as aplicações que a lei federal colocou como ordem no mundo jurídico, e aqui, do nosso lado, a nível de Estado, nós temos o poder-dever, né, de trazer aplicabilidades. Dentre elas, a necessidade de comunicação aos órgãos, aí eu falo órgãos por conta desse conceito, que foi muito bem observado pelo doutor deputado Olim, no sentido de trazer isso de forma geral e abstrata para que haja aplicabilidade do que a lei federal preveu de maneira abstrata e trouxe como algo importantíssimo, não só para a vítima, mas para a sociedade como um todo. Veja bem, olha só a escala que essa proteção merece ter. Por quê? Diante da projeção, que é uma teoria da psicologia, que nós trouxemos aqui, eu tenho um ciclo redundante e massivo da vítima. Eu tenho risco com que essa vítima, que a lei hoje está protegendo, amanhã seja o agressor que a lei irá punir. Olha só que complexo isso para o legislativo. Por isso também que eu retorno à minha fala anterior, no sentido de estou despreparado para falar do assunto. Todo mundo está. Porque não se tem informações suficientes ainda. Não se tem integração multidisciplinar. São poucos os profissionais que estão dispostos à integração multidisciplinar. Eu vejo que hoje uma pedagoga, como também algumas outras que têm, algumas outras ciências que têm total relação com a real necessidade deste mundo, a psicóloga, por exemplo, eles precisam trazer informações empíricas para que a gente, enquanto legislativo, me refiro ao Estado, possa ter as previsibilidades acatáveis. Até mesmo a família, né, doutor? Isso que a Thaís falava. Perfeito. O meu filho mudou o comportamento. Tem alguma coisa errada? Total. E a família, voltando para o objeto de estudo da criminologia, está lá no controle social informal. Sim. Olha só como a criminologia ela é importante para esse meio. Porque, como bem observado, nós temos aí uma necessidade de um controle do Estado, da legislação, da polícia e principalmente do ponto de vista preventivo de conscientização da família, da escola, dos amigos e da própria igreja. Então fica uma dica para todos os pais. Leiam um conto de Machado de Assis. Esse conto, que eu me referi no início, trará excelentes referências de como nós, familiares, iremos prevenir isso. E é muito sério essa questão e o regresso ao infinito que isso pode levar em termos de correlações entre vítima e agressor é imensurável. Então eu vejo que se o controle social não estiver bem estabelecido, o legislativo ele se torna ineficiente. Então, aqui é uma dica para o legislativo do nosso Estado. Projetos como esse devem nascer mais. Projetos que dão aplicabilidade, que dão vazão à multidisciplinariedade, que dão riqueza de debates
riquezas de teorias. Eu acho que é indispensável para uma sociedade justa, e não só com relação à temática do bullying. Como é o projeto 330? No sentido de trazer o quê? Uma necessidade de comunicação e uma obrigação mediante uma penalidade. Até porque o projeto de lei é muito interessante, em seu artigo 5º, salvo engano, ele traz uma disposição de multa, de uma penalidade para as instituições de ensino, e quando eu me refiro a instituições de ensino, na reprodução do que está escrito no projeto de lei 330, são instituições de toda e qualquer natureza, seja escola, cursos técnicos, universidades, enfim. Se relaciona a ensino, já tem essa obrigação. E eu vejo que a penalidade atraída a isso, hoje, com esse projeto, desde que aprovado, traz concretude para o que a Lei 13.185 de 2015 gostaria de prever. E veja só, a lei de 2015, olha como o legislativo é complexo. Então, olha só como as coisas caminham devagar, mas no seu tempo, e devem ser adaptadas de acordo com a multidisciplinariedade que envolve a matéria. Nós estamos em 2024. E por iniciativa do Dr. Olim, hoje, que se preocupou em trazer aplicabilidade para uma lei que estava no limbo jurídico, passamos a, se aprovado, ter mais eficiência no legislativo. E veja que essa lei, por si só, também não é suficiente. Pois se não tivermos dentro da sociedade o controle social como objeto de estudo da criminologia informal, bem consolidado e com informações necessárias de conscientização para que este amparo da vítima, inclusive da vítima, não permita com que ela se torne o criminoso no futuro por uma questão de um instituto da psicologia, me refiro à projeção, seja evitado. E é muito o que o senhor fala, né? Esse trabalho a médio e longo prazo, como a Thaís explicava. Desde criança, muito pequeno, já tem que ser orientado e conscientizado e colocado em situações de que, olha, isso não é legal, isso está errado e pode virar um crime. E muitas situações, automaticamente, elas já são um crime, né, doutor? Dependendo como esse bullying, o que é falado para a criança, o exemplo que a Thaís citou da familiar dela que foi agredida na educação física. Total. E, inclusive, agora trazendo um pouco para a questão legislativa, em 2022 foi incluído no Código Penal o artigo 146A e 146B, que trata justamente do bullying e o cyberbullying, tecnicamente conhecido como a intimidação sistemática, certo? Então, o Código Penal já se precaveu disso e incluiu o artigo 146A e 146B. E eu vejo que hoje a questão do bullying digital, virtual, ela é tão grave que nós não sabemos a proporção disso. Sim. E trazendo para justamente a sua reflexão, Priscila, no que tange ali a conscientização, eu vejo que existe aí uma tarefa muito complexa para os pais, professores, porque eu já fui criança. Criança não escuta coisa chata. Uhum. Criança, ela aprende por osmose. Então, assim, eu vejo que hoje, técnicas da psicologia, elas são indispensáveis dentro das famílias, dentro das escolas, para que sejam aplicadas de forma e adaptadas de maneira a se enquadrarem no espectro legislativo, mas não só isso, no espectro da conscientização e da prevenção. Porque a lei não é nada nesse sentido sem o bojo familiar. E digo mais, o bojo familiar não é nada se não estiver bem preparado, Priscila. Então, se você não utiliza a literatura, a pedagogia, a psicologia, ainda mais hoje em dia, em que o meio virtual dissemina informação em um curto espaço de tempo, acabou. A legislação não será efetiva, a legislação não será eficiente. Então eu vejo que hoje o projeto de lei do deputado Dr. Olim 330 traz aí eficiências para uma aplicabilidade que já existe, porém estava ali de forma abstrata e não havia preocupação ainda do legislativo até o presente momento de se ter isso de forma aplicada. E eu digo mais, eu não posso abrir alguns casos por questões de ética do nosso escritório e também não gostaria porque senão eu cairia em choro. Não seria legal aqui, eu não conseguiria concluir a apresentação
dessa temática que é tão importante. Mas eu já sofri bullying na escola, eu sei o que é isso. Quando criança, eu tinha um problema de espinhas, né? E eu gostava muito de comer. Parece um pouco engraçado o que eu vou dizer, mas foi seríssimo. Eu gostava muito de pão de batata na escola. Eu comia pão de batata com catupiry e aquilo era uma rotulação para mim. E o pior de tudo, o catupiry me dava espinha. Nossa. Então eu passei a ser chamado de choquito. Mas não foi uma coisa que hoje parece ser engraçado, mas naquela época foi impactante. Foi muito impactante porque não foi algo salutar, não é aquela brincadeira saudável. E hoje as pessoas elas têm aquele preconceito da rotulação. E essa questão que a gente falava no primeiro bloco mexeu com a estima, a autoestima, né, doutor? Exato. E aí como que enfrenta voltar à escola, a rotina, como que relata para os pais em casa? Essa é a situação mais complexa. De toda sorte eu consegui chegar até ela. Mas e aqueles que não conseguiram? Exatamente. Hoje, a mídia não traz, mas existem inúmeros casos de suicídio. Existem inúmeros casos de homicídio. Hoje a agressão, principalmente pelo meio virtual que nós temos em mãos hoje, que é um poder, assim, desarrazoado, como bem observado por alguns aí, juristas inclusive, é uma situação que pode engolfar aí algo muito maior se não houver essa preocupação que nós estamos tendo hoje. Se não houver mais debates de maneiras multidisciplinares, se não houver aí referências não só do legislativo e do judiciário, mas também da literatura, da psicologia. É necessário que hoje o nosso poder legislativo, à frente de tudo isso, tenha conscientização. Use as ciências empíricas e os métodos indutivos e dedutivos para se chegar em uma conclusão legislativa que seja adaptável. Como bem fez o projeto 330 de 2024 agora, que pegou uma norma de caráter geral e abstrato, que trouxe conceitos importantes do que vem a ser, o que é bullying e o que é cyberbullying, quem é a vítima e quem é o agressor. Me refiro à Lei 3.185, que traz esses conceitos no artigo 2º, 3º, 4º. E traz também uma coisa muito importante, que foi o gancho que originou aqui o nascimento do projeto 330, em seu artigo 8º, salvo engano, a rede de proteção e articulação entre as instituições e os entes federativos. Então, com base no artigo 8º, veio aqui o projeto de lei 330, que trouxe aplicabilidade às instituições e formou o quê? Uma rede de articulação. E olha que interessante, voltando lá para o início da nossa conversa, quando você se referiu ao Conselho Tutelar. A questão de conselhos de fiscalização, em termos gerais, garante a aplicabilidade do projeto de lei, uma vez que seja aprovado, né, em médio, curto e longo prazo. Então, isso é muito importante para aqueles que nos representam no Poder Legislativo. Uma vez que essas teorias, elas necessariamente, principalmente do conceito do controle criminológico, desses pontos que eu trouxe aqui, e eu trago aqui, volto a dizer, da importância da teoria da anomia de Durkheim e da subcultura delinquente de Miller e Cohen, para que haja previsibilidade como foi feito com o projeto de lei 330. E é importante a gente destacar o tempo inteiro, né, doutor, para conscientizar as pessoas de que não é brincadeira. Não é coisa de criança, não é coisa de moleque, não é algo que vai passar. Precisa ter uma conversa, precisa ter, se tem o problema, precisa ter uma solução do problema, porque é crime. Não só isso, Priscila. A questão do crime é tratado na criminologia como a última ratio. Por quê? No direito, se diz que o direito penal é a última instância que nós devemos nos valer para punir alguém. Até porque o nosso sistema é de ressocialização. A gente não está aqui para retribuir aquele mal causado. A gente está aqui para se preocupar. Então, a questão do crime, eu vejo que é a última instância que se deve aplicar, uma vez que é necessário que a sociedade tenha conscientização do ciclo que isso pode se tornar, porque hoje a vítima pode ser o agressor amanhã. E esse impacto na sociedade vai ser prejudicial a todos os setores da economia. Nós estaremos diante aí de uma geração doente. Então, políticas públicas, elas são indispensáveis, mais do que leis,
mais do que crimes. O crime, ele está previsto quando já não se tem mais jeito. Significa dizer, sabe o quê? Eu, Estado, não tenho competência para colocar na cabeça da sociedade que isso não se deve fazer e o porquê. Então eu tenho que punir. Então veja, o Estado ele está lá no controle, me refiro à criminologia novamente, como objeto de estudo, da parte do controle social criminológico, o Estado está lá no controle formal. Então, óbvio, existe a necessidade legislativa de se prever crime, como bem trouxe aqui a questão do artigo 146A e 146B, incluídos no Código Penal de 1940, lá em 2022. Além disso, existe também a questão do próprio projeto 330. Então, vejo que a conscientização ela é muito maior, ela deve ser muito maior do que a própria repreensão ao crime. Doutor, esse é o principal desafio de vocês como advogados, de conscientizar para que depois isso, como a gente falava, não chegue na questão do crime. Vamos conscientizar antes de punir realmente com base no crime, na legislação penal. Por isso que hoje, inclusive, na nossa assessoria jurídica, nós contamos com diversos profissionais. Nós, advogados, somos tão somente os operadores daquilo que se busca por uma legislação e um mundo mais justo. Nessa temática, é importante que haja multidisciplinaridade, é importante que haja integração entre pedagogos e psicólogos, para que nós, advogados, com conceitos da criminologia, com conceitos e métodos empíricos, consigamos aí ter aplicabilidade para a lei e fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Então, é uma chamada aí para todos os advogados. Eu acho que mais advogados têm que se inteirar no que está ocorrendo no legislativo. A responsabilidade do advogado é trazer a multidisciplinariedade para o legislativo e para o judiciário de forma a adaptar a solução, não o caos. Então, eu vejo que essa temática aí, por iniciativa do Projeto 330, em especial aqui no estado de São Paulo, está sendo de extrema relevância e eu acho que eu, como um eterno advogado, e esse jovem advogado que você fala, e eterno aprendiz também da advocacia, tenho como obrigação trazer a necessidade da multidisciplinaridade e outras ciências empíricas para que nós, operadores do direito, consigamos trazer eficiência ao judiciário, trazer eficiência para a aplicabilidade dessas leis e desses institutos, segundo os quais vão nos trazer aí medidas de prevenção. A repreensão é a última ratio. Prevenção e conscientização, como nós falamos desde o primeiro bloco, né, doutor? Eu acho que isso é o mais importante. Por isso que eu, hoje, enquanto esse eterno aprendiz de advocacia, me vejo até insignificante, mas com grande relevância na conexão multidisciplinar que isso requer. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Alesp em Pauta, esse tema tão importante. Eu agradeço também a presença da Thaís Santos de Oliveira, que conversou conosco no primeiro bloco, pedagoga, e também o advogado Rafael Parceguia Pascoal. Muito obrigada. E obrigada também a você que nos acompanha na Rede Alesp pela TV ou internet. Até mais.